Olá, viva, bem-vindo ao debate em português entre candidatos às eleições para a Assembleia Legislativa que se realizam no próximo domingo, 17 de setembro. Os canais portugueses da TDM, Rádio Macau e Canal Macau, convidaram as listas que se apresentam ao sufrágio direto para este debate. Os candidatos que marcassem presença no debate deviam-no fazer em língua portuguesa. Aceitaram o nosso convite Pereira Coutinho, líder da lista 6, e Jorge Valente, número 3 da lista 18. Obrigado a ambos por terem vindo a este debate. Abre o debate Pereira Coutinho, vai encerrar o debate Jorge Valente. Doutor Pereira Coutinho, candidato número 1 da lista 6, o que deve o eleitor no domingo a votar na lista 6? Estas são as eleições mais complicadas e as mais difíceis que nós temos encarado. Não há dúvida, em primeiro lugar, o número de listas e por outro lado, a complexidade, os ataques pessoais, as falsas notícias que têm acontecido nos meios de comunicação social e na sociedade em geral. Portanto, acho que é extremamente importante que as pessoas estejam devidamente informadas e que exerçam o seu voto e que este voto seja um voto útil, importante e que faça... Só é voto útil se for na lista 6? Exato, eu acho que sim, porque sou o único candidato português a liderar a lista e com possibilidades de manter a voz na Assembleia Legislativa. Portanto, não desperdiçar os votos é extremamente importante, porque de facto nós em Macau temos uma coesão familiar e de amizade pessoal extremamente forte, mas em momentos em que está em jogo questões comuns, valores fundamentais da nossa presença de 500 anos cá em Macau, é importante que nós exerçamos com lucidez, com firmeza e coragem de que, de facto, é preciso ter uma voz na Assembleia que consiga estar lá. Porque, como eu disse logo no princípio, estas são as eleições mais difíceis. Eu nunca enfrentei tanta dificuldade... Já vamos a essas dificuldades. Jorge Valente, agora... Porquê é que o eleitor deve colocar o seu voto na lista 18? Muito boa tarde. Antes de mais, para continuar aqui o argumento do candidato Pereira Coutinho, queria agradecer as outras listas porque eles, por opção, excluíram os falantes da língua portuguesa. E foi por opção. 20 das listas nem sequer têm um programa em português, programa político, e isso é um desrespeito total pela política, um país de dois sistemas, porque estão apenas a trabalhar para um sistema, e ainda acho que é um desrespeito pelos eleitores de falantes da língua portuguesa o facto de nem sequer aqueles que têm o programa político em português aparecerem num debate. Concluído esse apelo, aqui estamos os três adultos, podemos conversar frontalmente. A lista 18 é uma lista onde eu estou integrada e vamos dar uma alternativa de escolha. Nós também temos um programa que inclui os macaenses e os portugueses, mas temos um programa que é vasto, que é para toda a população e vamos trabalhar para o bem de Macau. Pereira Coutinho, a eleição do número 2, que conseguiu nas últimas eleições, é uma questão colocada de parte, isto é, assume que neste momento não tem qualquer esperança? Exato, é muito difícil. Eu sempre disse, eu sou muito frontal e direto, estas são as eleições mais difíceis. Nós temos que perceber o que é a Assembleia Legislativa. Se formos ver as listas todas, parece que estamos a concorrer na oposição para depois formar um governo. Não é isso. Nós estamos a concorrer para dos lugares dos 14 existentes na Assembleia Legislativa. Há muita gente ligada ao jogo na Assembleia Legislativa. Há muita gente ligada ao fomento predial. Há muitos empresários na Assembleia Legislativa. E isto tem complicado a vida das pessoas. Macau tem grandes problemas, e a começar pela habitação. Número 2 não, mas há declarações suas e também da mandatária da lista, a doutora Rita Santos, que até coloca em questão a possibilidade de Pereira Coutinho ser eleito no próximo domingo. Isto é só uma questão política. Eu penso que a doutora Rita, eu sei o que está a dizer a doutora Rita como mandatária e é aquela que está
organizar todas as eleições da Nova Esperança. Ela, de facto, avança com essas declarações porque percebe que também estas eleições são extremamente complicadas e o meu lugar está em causa. Por isso é que eu faço um apelo à comunidade portuguesa e macaense para que, de facto, jogue com lucidez, pense bem e que não vale a pena desperdiçar os votos, porque os votos todos são muito importantes da comunidade macaense e portuguesa, porque é uma grande dispersão de votos da comunidade chinesa por várias listas. E isto vai de certeza... Aliás, por que existem tantas listas? Existem tantas listas porque a lista Nova Esperança, há 4 anos atrás, conseguiu o segundo lugar por uns meros 16 votos. E é por isso que há tantas listas que vieram cá expressamente para dispersar os votos e fazer com que, de facto, seja muito difícil entrar o primeiro candidato, que para nós, acho que neste momento ainda está em causa. Jorge Valente, a eleição do Jorge Valente é uma questão que neste momento não se coloca, dependendo que vai no número 3, não está, digamos, nos seus horizontes. Eu não diria isso, o Trump também foi eleito, mas lá está, nós também sabemos que até para eleger o primeiro candidato é muito difícil e nós também temos alguma falta de voto e é por isso que também eu apelo pelo voto da comunidade macaense e portuguesa. Mas o deputado está cá é para representar toda a população. E se eu for eleito, eu vou trabalhar nesse sentido. Para a lista 18, o que será um bom resultado no domingo? Um bom resultado é ter um eleito, muito bom é ter 2 e o perfeito é 3. Mas nós agora não estamos aqui na avaliação porque agora é preciso trabalhar para ter o último voto de todo o cidadão. Pereira Coutinho, um bom resultado é ser eleito, já que... Um bom resultado é manter a minha presença na Assembleia Legislativa. Vamos a questões mais concretas da política de Macau e das questões que estão em causa nesta campanha eleitoral. Vamos às eleições para a Assembleia Legislativa. Certo. O número de deputados eleito no sufrágio direto e universal deve aumentar nas próximas eleições, não estas, mas nas próximas, e qual é o número que o Jorge Valente defende que devemos ter como deputados eleitos diretamente, já que o sufrágio absoluto parece ser mais difícil? Nós somos uma equipa bastante pragmática e nós queremos trabalhar passo a passo. Das próximas eleições, nós queremos ter pelo menos mais do que metade da Assembleia ser eleita pelo sufrágio direto. Logo, é uma questão de cálculo, mais 4 pela via direta e menos 4 dos outros. Pereira Coutinho? Mesma questão. Nós somos a favor daquilo que está na lei básica, que gradualmente, com uma calendarização, a maioria dos deputados sejam eleitos pela via direta. Ou seja, dos 33 que agora existem na Assembleia Legislativa, 32 sejam eleitos pela via direta e um que seja nomeado ou que seja pela via indireta. Ou seja, que haja de facto uma maioria democrática. Eu pergunto daqui a 4 anos, em 2021... Nós somos a favor de que, em primeiro lugar, o chefe executivo deve ser eleito por um colégio eleitoral, quanto mais, com mais pessoas, melhor é. Ou seja, é evidente que nós gostaríamos que o seu chefe executivo fosse eleito pela maioria da população de Macau. Mas isto será possível? O governo não avança, de modo que vamos ter que esperar. O chefe do Executivo deve também ser eleito de uma forma diferente do que é eleito neste momento? Deve haver uma evolução na reforma política? Lá está, passo a passo. O primeiro passo é alargar o eleitorado para o chefe do Executivo, que neste momento é de 300 e passou para 450, ou vai passar, e de passo a passo ir aumentando. O sufrágio universal para o chefe do Executivo, a muito longo prazo, se calhar faz sentido, mas vamos de falar de coisas mais práticas. O que é que conseguimos fazer dentro de 4 anos, 8 anos? Isso é o que vai afetar mais a população. Estarmos a falar de ideais não serve para muita coisa. Jorge Valente, as comissões da Assembleia Legislativa devem ser abertas aos órgãos de comunicação social e ao público em geral, sim ou não? Sim, para haver mais transparência. A não ser, salvo raras exceções, se for em tópicos sensíveis. Mas isso, lá está, a exceção devia ser menos do que 5%. Acho que o grande problema da Assembleia Legislativa e aquilo que está no nosso programa eleitoral e que nós verificamos que quase a maioria das listas que são concorrentes à Assembleia Legislativa não falam da abertura das 6 comissões da Assembleia Legislativa. Ou seja,
O grande problema da Assembleia Legislativa é a falta de transparência que conduz a escândalos que têm surgido ao longo dos tempos. Veja-se que o escândalo das aposentações milionárias e a irresponsabilidade criminal que se queria propor na legislação para os titulados dos principais cargos. Veja o problema das salas de fumo dos casinos, em que o governo avançou com uma proposta para proibição total do fumo dentro dos casinos e aquilo baixou a comissão e os deputados deram duas cambalhotas e tornou-se... comissões abertas. Portanto, tem que ser, porque a Assembleia Legislativa falta de transparência. Aliás, todo Macau, a começar pelo governo de Macau e a própria Assembleia Legislativa, movem-se na escuridão. E isto cria problemas que depois derrapam no abuso de poder e na corrupção. Outra questão que está em discussão em Macau e que tem sido discutida nos últimos tempos tem a ver com a criação do salário mínimo. Jorge Valente, devemos ter ou não salário mínimo e quando? Há um calendário anunciado pelo Governo, mas há quem, mesmo relativamente a esse calendário, levante dúvidas. Qual deve ser o passo e os passos que devem ser dados nos próximos 4 anos? O salário mínimo universal, neste momento, não é uma coisa... Quer dizer, é uma coisa nice to have. Não é uma coisa que venha afetar um grande número da população. E eu penso que há coisas mais importantes que o Governo deve fazer e a Assembleia Legislativa também deve fazer coisas que afetem mais pessoas. Vem aí a renovação das licenças de jogo, nós acabámos de ter o tufão Ato, vimos que os serviços de emergência e os serviços paramilitarizados não conseguem responder. A grande maioria da população já não será afetada pelo salário mínimo, isso representa que a maior parte das pessoas está acima do salário mínimo. Do salário mínimo? Sim. Lá está. Um salário mínimo não pode ser muito alto. Se puser um salário mínimo de 30 mil patacas, não faz sentido nenhum, porque as empresas não vão conseguir pagar. Agora, estar a trazer mais leis e estar a trazer mais burocracia para não ter benefício nenhum, não aquece, que nem arrefece muitas vezes. Quando a lista 18 defende muito, ou apresenta-se como uma grande defensora das pequenas e médias empresas. Sim. E há aqui a velha questão das pequenas e médias empresas, os empresários afirmam com regularidade que não podem pagar os X salários, há a questão da política dos trabalhadores não residentes, mas não há aqui também de vez em quando essa defesa dos próprios empresários que vêm dizer que não podem, mas a maior parte deles provavelmente pode? Eu penso que um salário mínimo que venha a ser estipulado universal não pode ser aquém de 5 mil patacas. Isso, quando é um salário universal mínimo tão baixo, isso não vai afetar o que as pequenas e médias empresas neste momento pagam aos trabalhadores. Porque a gente vê que mesmo os trabalhadores que vêm provenientes de fora, os não residentes, já pedem um salário mínimo bastante alto. Pereira Coutinho, salário mínimo, sim? Sempre batalhei pelo salário mínimo e sempre disse na Assembleia e nas comissões que esta forma de discriminar somente algumas profissões é uma conduta discriminatória em relação às outras profissões. Ou seja, se de facto se quer estabelecer um salário mínimo, que seja estabelecido um salário mínimo para todos, não só para este ou para aqueles e deixando os outros de fora. Ou seja, parece que a vida só é difícil para umas pessoas e não é para as outras. Por outro lado, isto de discutir qual vai ser o valor é muito diversificado e todos nós temos a sua opinião. Mas o mais importante, para além do salário mínimo, são as explorações dos trabalhadores na sociedade em geral. Veja-se que até hoje, passados 17 anos, o Governo não está a cumprir escrupulosamente a lei básica. O artigo 27 da lei básica relativamente à regulamentação da lei sindical e negociação coletiva é um desrespeito pelas convenções internacionais 98 e 87. Pereira Coutinho, perante aquilo que tem sido a realidade na Assembleia Legislativa, que várias vezes foi chumbada esta questão, quem deve avançar com a lei sindical em Macau? Tem que ser o Governo de Macau. Eu sempre disse que o Governo de Macau tem mais capacidade. Porquê? Pela simples razão. O Governo de Macau controla a Assembleia Legislativa. Aliás, basta ver os 7 nomeados, somado mais os 12, têm a maioria da Assembleia Legislativa. E é por isso que muitas das legislações, dos projetos nossos... Aliás, eu sou o
o deputado que mais apresentou projetos na Assembleia Legislativa. Aliás, uma das funções de um deputado não é vir a dizer, como tem acontecido nos canais chineses, de que o facto de que eu não tenho uma percentagem tão alta de comparência na Assembleia Legislativa. Aliás, eles vão pelo número e não vão pela qualidade. O primeiro dever de um deputado e a obrigação é apresentar projetos. Apresentei dezenas de projetos nos últimos 2 anos, nos últimos 5 anos, não é? Já não tenho conta, pelo menos na legislação sindical e negociação coletiva foram 5, mas sempre foram chumbados, mas liderados pelos deputados, nomeados e indiretos. E isto está mal. Por isso é que nós estamos a batalhar para que, de facto, sejam eliminados os lugares de nomeados e indiretos e aumentado o número de deputados pela via direta. Eu se calhar ia pegar nesse ponto dos mais projetos apresentados pelo Sr. candidato Pereira Coutinho, porque às vezes criticar é fácil, mas acho que falta-lhe a arte de dialogar com os seus colegas. Muitas vezes, aliás, você acho que no passado disse que ia apresentar um projeto de lei por semana na Assembleia Legislativa. E eu creio que, provavelmente, se não fez, andou lá perto e apresentou muitos projetos de lei. Mas quantos é que realmente passou que foi da sua lavra? Porque nós, na privada, muitas vezes avaliamos pelos resultados. O ter apresentado muitas leis, mas depois não ter aprovado nenhuma, porque eu creio que algumas que subscreveu passou, mas aquelas que lavrou e teve iniciativa não chegou a passar nenhuma. Quer dizer, a eficácia acaba por ser 0. Como é que está a pensar no futuro, nos próximos 4 anos, trabalhar diferente? Porque estar sempre a criticar e a não fazer coligação com ninguém, hoje em dia não se consegue trabalhar sozinho. Nós vimos que nas eleições de outros países, na Europa e em tudo, muitos partidos, hoje em dia, até os grandes, é preciso fazer coligação com outras pessoas, porque senão não conseguem fazer nada. Posso responder? Meu caro amigo Jorge, vamos ser frontais e diretos. Coligação de patacas e conluio com os interesses do jogo e dos terrenos não conta comigo. Portanto, na Assembleia Legislativa há demais candidatos, como o seu candidato da lista número 1, que está ligado ao jogo. Nós temos pessoas do jogo a mais, pessoas ligadas aos terrenos. E os maiores escândalos aparecem na Assembleia, têm a ver com o jogo. Veja-se que o governo apresentou um projeto para a proibição total do fumo do jogo, dentro dos casinos. E o que aconteceu? Todas as pessoas ligadas aos casinos votaram em conjunto para que houvessem salas de fumo. Coitadas das senhoras que têm todos os dias limpar as salas de fumo. Quer dizer, para cá em Macau, para as pessoas, a saúde é comerciável. A saúde é comerciável. Houve um deputado, teve o desplante de ser médico, que disse que, já que eles sofrem com o fumo, paga-se um subsídio. Isto vindo do médico. Isto é extremamente escandaloso. Mas há não aqui falta de diálogo? Não há diálogo, porque eles o que interessa é a sua carteira, é os seus interesses. Cada um só pensa para si, cada um fala. Por isso é que eu ando a batalhar, meu caro amigo Jorge, pela declaração dos interesses. Então, com que carga de água, quando se discute o jogo, vem aquela senhora ligada a Ângela a falar do jogo, de que deve-se fazer isto, aquilo. Ela devia abster-se de falar sobre aquilo que tem a ver com o seu direto interesse. E é por isso que, cá em Macau, os grandes escândalos passam pela Assembleia Legislativa. Não, meu caro, primeiro essa senhora que falou, a coisa que eu me lembro mais dela na Assembleia é dizer que não percebe muito de leis. E depois é que dá, qualquer resposta que dá é, eu não percebo muito de leis, mas X, Y e Z. Mas voltando à minha pergunta, você acabou por não responder e desviou a resposta, porque... Não, eu respondo. Afinal de contas, os projetos de leis que apresentou, você teve uma eficácia de 0, porque apresentou muitas leis. E pode dizer que os outros sejam dos casinos, de não sei onde... Ou não sejam aprovados. Eu não gosto muito do termo chumbado, que muitos meios de comunicação social falam. É igual, foi chumbado. Foram chumbados. Não passou, não passou. Errado. Aquilo não se chama chumbado. Tecnicamente significa o quê? Significa não aprovado. Não aprovado. Esse é o técnico, essa é a terminologia que nós utilizamos na Assembleia Legislativa, que depois você tem que ler o regimento para aprender. Uma lei reprovada ou 100 leis reprovadas. Eu vejo tantas o resultado é 0. Que não percebem o que é concorrer para a Assembleia Legislativa. Há muita falta de educação e de informação.
Por isso é que hoje, por que é que nós estamos a lutar tanto para que de facto haja uma educação de qualidade e educação política nas escolas? Vejas que cada vez mais os alunos que saem da escola saem mal preparados na política. Não, eu tenho feito várias, como é que se diz, entrevistas com os jovens, e eles não sabem os 5 nomes dos secretários. Mas esta correlação de forças na Assembleia Legislativa não vai mudar a responder, Jorge. Um deputado tem por obrigação primordial e primeira, e aquilo que os deputados não fazem, apresentar projetos. Sabe por que a maioria, claro. Sabe por que a maioria dos deputados não apresenta projetos? Tem medo de ofender o governo. Porque eles, ao reboque do governo, eles para fazer qualquer coisa têm que pedir opinião aos secretários, têm que pedir opinião ao chefe executivo. Eu posso, não posso. O desplante é tão grande e escandaloso que, para a proteção de Coluane, eu apresentei 3 anos seguidos proteção ecológica de 110 mil metros quadrados da área para que eles não façam daquilo de um edifício, façam aquilo uma cidade cimenteira, em Coluane. Apresentei 3 vezes sem autorização do chefe executivo. A 4ª, este ano, vêm lá umas mentes iluminadas, que não sei de onde que passaram, a dizer que eu tenho que pedir autorização. Ou seja, agora me digam o seguinte, significa que das últimas 3 vezes que eu apresentei sem autorização da Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa infringiu a lei. Mas, não, ou seja, mas lá está. A Assembleia Legislativa... Você até está a concordar comigo. Apresentou 3 vezes e chumbou 3 vezes. Quer gostem, quer não gostem, têm que apresentar projetos. Você até estava a concordar comigo, exatamente. Apresentou 3 vezes e chumbou 3 vezes, mas não faz mal. Vamos passar à outra parte, quando falou da lei sindical. Estava a falar da igualdade para os trabalhadores. É isso que serve a lei sindical. Mas, na verdade, a igualdade... eu não sei se para si deve ser só para alguns, porque na ATFPM, quando você mudou os estatutos da ATFPM, transformou a ATFPM, que era a Associação dos Trabalhadores da Função Pública, transformou até a ATFPM para uma federação de operários. Qualquer operário pode entrar na ATFPM. Mas a verdade é que nem todos os membros da ATFPM são iguais. Uns são mais iguais que outros. Porque uns podem entrar, pagar as propinas e ir para as viagens, mas não podem ser eleitos como os membros da direção. Esses estão reservados para os funcionários públicos. Logo, como é que você pode falar em lei sindical e de igualdade de trabalhadores, meu caro amigo Jorge, se tem trabalhadores de classe A e de segunda classe? Meu caro amigo Jorge, você foi vice-presidente do Conselho de Juventude da ATFM. Andou lá dentro. Juventude. Mas você nunca levantou essa questão que não estava lá dentro, mas não faz mal. Você porque aprendeu isso não muito é da direção, escola, isso não é da direção. Aprendeu muito da escola da doutora Rita. Aliás, ela tem uma grande paciência de ensiná-lo lá durante 8 anos. Já aprendeu e está agora como candidato número 2, porque se não estivesse conosco na ATFM, nunca subiria tão rapidamente como número 2 de uma lista. Mas vou lhe dizer o seguinte... Nós em Macau temos que respeitar a lei. É lei. Se não tivermos lei, fazemos tudo de acordo com a lei. Não é ilegal, é legal. Aliás, aquilo que você me está a dizer não é a primeira vez, não é novidade. Aliás, o Governo Central, a dependência do Governo Central também tinha levantado essa questão. E eu disse rapidamente que, de facto, nós o que estamos a fazer é de facto de acordo com a lei. Mas isto é normal. Isso foi na altura e voltamos outra vez à questão da educação política. O Ministério Público eu lembro quando eu concorri para a Assembleia da República, vieram 3 professores de Direito. Eu não vou dizer quais são as universidades a falar comigo. Oh, meu caro amigo Pereira Coutinho, meu caro amigo, você pisou o risco, violou a lei porque você jurou fidelidade à RAEM e está a concorrer para a Assembleia da República de Portugal. Você está a infringir. Meu caro amigo, eles não sabem o que falam. Eu não tenho nacionalidade chinesa. E a lei básica, o artigo 100 e o 101, permite 2 tipos de juramento. Quando eu lhe disse isso, e eu estava com muita pressa porque tinha reuniões na Assembleia Legislativa, abriram os olhos. Isto é um grande problema de educação. Quantas vezes não é eu não critiquei, quantas vezes eu não critiquei, agora já não é, alteraram a lei, eu fico muito honrado por terem alterado a lei eleitoral e alteraram mal. Não deviam alterar a lei eleitoral. A lei eleitoral é para ser alterada e ser incluída problemas que têm a ver com o processamento eleitoral. Não, o que devia alterar era o estatuto dos deputados, ou seja, a inelegibilidades, os direitos e obrigações e os deveres dos deputados. Aí sim, eu concordava. E alteraram mal, porque não sabem como alterar e alteraram Jorge. mal.
Eu acho que essa questão de ter ido para a Assembleia Legislativa de Portugal foi... Não, a Assembleia da República. Portugal não tem Assembleia Legislativa. A Assembleia da República de Portugal foi por causa de populismo barato. Porque é que, por outra razão, iria para lá? Até porque você declarou que não ia ser deputado lá. Se fosse eleito, ia dar o lugar para o segundo da lista. Porque você sabia que não podia estar a exercer as mesmas funções. Esta é uma informação interna que eu muito prezo como vice-presidente do Conselho de Juventude, mas tudo bem. Não, você disse isso aos jornais. Mas é ilegal? É legal. Agora já é, antigamente não era. Mas digo, tudo que nós fazemos, eu respeito a tua opinião de dizer que é populismo, isto, mas aquilo, mas eu sou frontal e direto e ajo de acordo com a lei. Para mim foi uma grande honra e uma grande satisfação poder concorrer para a Assembleia da República. Não é todos os dias que uma pessoa tem essa oportunidade e agradeço a doutora Rita por ter movimentado. Não foi isso um erro político? E eu devo dizer que Portugal... Na sua carreira não considera isso um erro político? Devo dizer, foi uma grande honra, acabei de dizer, Gilberto, honra e uma grande satisfação pessoal de concorrer para as eleições do meu país, que é Portugal. E em segundo lugar, devo fazer aqui uma crítica. A Comissão Nacional de Eleições enviou os boletins de voto de uma forma propositada, muito tardiamente, porque tive essa informação de um governante bem colocado na estrutura governamental portuguesa, que propositadamente mandaram os boletins, porque caso contrário... Pode saber quem é esse governante? Não posso dizer, porque de facto é uma informação que eu prezo e eu nunca divulgo, como o Jorge também acho que concorda comigo, não divulgo informações que de facto são pessoais. E a pessoa me disse que, de facto, porque caso contrário, eu estaria na história de Portugal, um deputado, ser deputado por dois países, porque eu não tenho nacionalidade. Aliás, eu devo dizer que a lei básica é realmente espetacular. Permite que um estrangeiro seja deputado num país estrangeiro. E isto dá-me realmente uma grande honra e satisfação. Por isso é que eu faço um apelo a todos vós, para que de fato votem na lista 6, porque a lista 6 é o único candidato português na Assembleia Legislativa da República Popular da China. E se votarem em nós, garanta-se que eu não vou prometer nada. O que eu vou fazer é, de facto, aquilo que tenho feito no passado, fazer, de facto, aquilo que depois vocês confiem na minha palavra e que, de facto, Jorge, vamos continuar a trabalhar para toda a população de Macau. À próxima ele vai se candidatar para outra Assembleia qualquer de outro sítio. Se puder, que o deixe entrar. Nos Estados Unidos. Não, mas lá está. Há duas coisas que temos de ver aqui. Uma é a legalidade. Realmente, naquela altura, não era ilegal. Agora já é. Mas muita já gente mudaram. dizia. É que você. Mas muita gente. Você tem de se lembrar que mudaram a lei. Social, mudaram a lei por sua causa. Diziam as pessoas que o Coutinho cometeu uma grande ilegalidade. E eu, se fosse assim, não ficava a gabar, porque isso realmente não é bonito. A segunda coisa é uma questão de ética. Nós estamos aqui a falar da Assembleia Legislativa de Macau e estamos a falar de eleições de Portugal. Você acha que está certo? Se formos falar de ética na Eticamente, acha que está certo? O que é? Não queremos deputados... Vamos centrar o debate. Há pouco Pereira Coutinho disse que há empresários ligados ao jogo em demasia na Assembleia Legislativa. É assim, Jorge? Eu acho que sim. Há empresários, homens do jogo? Não, o problema não é ser ligado aonde quer que seja, porque o deputado pode ser ligado aonde quiser, ou aos grupos que for, e ter a crença que tem, e nasceu onde nasceu, mas a verdade é que se ele representa a população e se ele representa os eleitores que votaram nele, é isso que é importante. E é isso que nós realmente discordamos, pelo menos discordamos, eu e aqui o candidato Coutinho, que ele não está a representar quem votou nele. E eu estou a sugerir que a lista 18 realmente representa as pessoas que votem nela. Essa é a diferença. Mas eu queria perguntar, vocês têm muitos jantares, quando vocês oferecem jantares... Todos os dias jantam uma vez. Vocês atrevem a dizer, meus caros amigos, bem-vindos ao jantar, convidados, mas não votem em nós. Atreve a dizer isso no palco? Difícil. Não. Mas isto em Macau é difícil. Não, primeiro, nós não convidamos jantares. Segundo, mas os jantares são restritos, não é? Você está-me a convidar... Não, está a confundir com a outra lista. Com a outra lista. Com os buffets, mas isto e aquilo. Mas a vossa lista sempre viveu de jantaradas. Você está a confundir com a outra lista que também é laranja, mas não é nossa. Uma vintena, lá na doca, uma vintena de jantares. Quem tivesse o beer já dava para entrar lá para dentro. Hoje, nós temos que acabar com os jantares. Eu não sei como é que era antigamente.
governo, eu sei que não aconteceu temos isso. que acabar com aquelas formas de mandar as pessoas para os supermercados, temos que levar as pessoas de caminhoneta, comprar bilhetes de avião para vir cá. Lá está, Isto sabe o que é? É educação. Não vai levar muitas gerações, mas eu sofro muito quando vejo a nova geração que não está educada politicamente e civicamente, e o governo gosta disto. A ATFM Sabe não o utilizou governo o que quer é que a população de Macau seja Pereira como um Coutinho, a rebanho. ATFM não utilizou estes... Nunca faz isso. Não fez Nunca faz jantares, isso. fez viagens, A ATFM, que é diferente. A ATFM Foi passear, não foi nunca comer. faz com a intenção O que é que se eu passou? não preciso de A votos lista- desta forma. As associações ligadas à lista Porque 18 meu caro amigo Jorge, utilizaram se você este me método disser, ou não? Meu caro amigo Gilberto, deixa-me dizer uma coisa. Se você Entendi. achar que nós fazemos isso, eu acho que você é desonesto consigo. Porque a ATFM, você sabe muito bem que esteve lá 8 anos. Porque se você achasse que nós pagávamos jantares, viagens para aliciar votos, você não estaria lá tanto tempo. Você andou conosco com arroz nos ombros, subindo 5 Não, andares. você está a misturar os eventos. Você fez Uma coisa é muito para eventos os de jovens. caridade. Eu Nós faço não muita coisa para a precisamos de lavar. caridade. Aliás, você e eu- ajudou-nos a cartar Você arroz. sabe que eu Só um faço minuto, muita só um minuto. caridade e faço tudo Se o for arroz preciso tivesse para vindo proteger. para aliciar votos, você não levava o arroz nos ombros 5 andares? Não, eu levava, ele já era para o CCAC, que é diferente. Poxa, você não fez isso. Eu não faço isso. Portanto, a ATFM é diferente. não tem nada a ver Eu também não connosco. digo que todas as viagens, todos os jantares são para isso, mas eu só estou a relembrar a você que Então diga vocês qual é que também é. fizeram. Tem que ser porque frontal. você Diga está- qual é que foi você está a dizer- viagem. A pergunta, Jorge, era a seguinte. Qual é que foi a Você viagem? está a dizer No âmbito que há desta jantares- campanha- Então, qual foi a Você está a viagem? dizer que há jantares da lista 18. Houve Eu estou a sempre. dizer que, na mesma altura que você está a Foram insinuar que houve Mas jantares, é consoante vocês o fizeram bináculo, viagens. vocês fazerem Agora, eu não fui jantar. às viagens, eu não sei se nas viagens falaram de eleições ou não. Nos últimos dias, as associações ligadas Está à tudo lista 18... declarado. Os últimos 15 dias está tudo declarado na internet. Onde é que nós estamos, em que jantares é que participamos. Portanto, é só ir ver Para mim- à internet. Para mim é escandaloso declarar, fazer jantares. E você está-me a confundir com muitas outras listas. Meu Você caro está a amigo pôr Jorge, tudo sabe no o que mesmo eu barco. acho? Sabe o que eu acho? O que como nós fizemos? Nem um jantar. E aquilo que nós declaramos é um jantar dos outros, Sim. da qual convidou-nos a nós. E nós não vamos. Está a ver? Portanto, sabe o que é ética? E Eu sei o como que é se diz? ética. Então, você honestidade, trabalhou comigo. ética. Você sabe o que eu é tenho ética, e tenho honestidade? princípios. É abster-se de fazer jantaradas. Não é, Abster-se você- de fazer buffets. E Olha, quando eu tenho- vocês fazem buffets camuflados, em que só pode ir aquela pessoa da qual foi convidada, e isto você Todos os depois vai jantares apurar, só se pode calhar ir você não quem sabe. é convidado, então- Antigamente não era assim, há 4 Agora anos vai atrás, aparecer quem tivesse pessoas que subir, não já Relativamente podia a este ir à caso. doca e Jorge jantar Leite lá diz que dentro. não houve, nestes dias, jantares Não há dessa... buffets. Vocês não estão a fazer buffets. Não. Na Sintra, Sintra, vai não. lá apurar, você vai lá apurar e veja se tem ou não tem buffet na Sintra. Não. Eu recebi essa informação. Claro que não. Vocês Vamos Então a- recebeu mal. vamos E está a outra- confundir as listas, claramente. Vamos Bem, a outra vamos mudar de questão, assunto, que é a melhor, outras nunca mais questões. A lei das rendas, Jorge Valente revê-se nas posições assumidas por Melinda Chan na votação do diploma? Sim. Nós éramos contra a lei das rendas e continuamos contra a lei das rendas, como ela está escrita. Aliás, nós sempre dissemos que sim, é bom ter uma lei das rendas, ou alterar as leis da renda, mas não como ela foi apresentada à pressa e para ser votada, e nós achamos que todo o processo foi mal feito. A única coisa que realmente passou, que eu pessoalmente acho que está em benefício da população, é dos 3 anos, passar dos 2 anos para 3 anos. Porque o resto realmente, ainda bem que a maior parte foi chumbada, e mais outra linha que passou, foi pena ter passado, porque devia ter trabalhado mais nela e ser passado de outra maneira. E a verdade é que temos todas as pessoas que têm casas, que são os proprietários e os intermediários, do nosso lado. Os arrendatários normalmente não vêm falar e não têm representação, é pena, mas nós queríamos era fazer um inquérito onde seja englobado as 3 partes, para ser uma coisa completa. Neste momento passou uma lei das rendas, onde o seu candidato também subscreveu, mas que realmente há muita gente contra, não somos só nós. Nós apenas somos os interlocutores da população que nos disse isto está mal, não devia ser assim, e nós fizemos. Pereira Coutinho? Eu fui proponente da
da lei do arrendamento e fizemos por uma simples razão, por uma questão de justiça e equidade. A partir de agora, já não há mais fugas aos impostos. Eu conheço uma pessoa que foge aos impostos 100 e tal milhões por ano. Dizia ele que tinha um amigo dele que fugia aos impostos. Com o reconhecimento das assinaturas, deixou de haver falcatruas. Há muita gente a fugir impostos, meu caro amigo Jorge. Segundo, as pensões ilegais. As pessoas utilizam cartões, bilhetes de identidade da República da China para fazer arrendamentos e depois põem lá prostitutas, droga, isto e mais aquilo. E depois, quando é sacada a responsabilidade, o homem já fugiu para a China. Em terceiro lugar, são os subarrendamentos. Portanto, o que é que as pessoas fazem? Eu tenho casos, e muitos dos meus amigos, em que as pessoas vivem na República da China, têm as suas casas cá porque pediram para investimento, conseguiram o BIR de Macau, já não estão cá em Macau, e então arrendam essas instalações para os mediadores. E esses mediadores o que é que fazem? Quando eles recebem de arrendamento por 8 mil patacas, subarrendam por 10 mil ou 15 mil. E a comissão fica lá dentro. E depois, nas renovações dos contratos, tornam a cobrar comissões de 1% de cada lado. Portanto, essas falcatruas têm que ser acabadas. Isto é mau para Macau. Jorge? Tem que acabar com essas injustiças. Portanto, o registro... Mas, Jorge, a habitação é extremamente um problema. É assim, porque é que nós chamamos a nós próprios Aliança para a Mudança? Porque é que nós somos a inovação e mudança? Porque nós sabemos que quando uma pessoa trabalha muito dentro do mesmo sistema, depois não consegue sair desse pensamento. E é isso que está a acontecer às pessoas que fizeram essa lei de arrendamento. A fuga dos impostos. Nós sabemos que quais são os problemas. É que nós temos de arranjar soluções, não é dizer, ok, há estes problemas, agora vamos tratar toda a gente como prisioneiros e temos de, por um que faz malandrice, vamos dar pancada aos 100, aos outros 99 que não estão a fazer malandrices. Como é que nós propomos? Ok, nós sabemos que as rendas são altas. Nós sabemos que há fuga de impostos, nós sabemos que há subarrendamento, nós sabemos que o governo não tem falta de dinheiro. Uma coisa é diminuir o imposto. Neste momento é 10,5% e, diminuindo o imposto, há um incentivo maior para a pessoa não fugir ao imposto e fazer as coisas como deve ser. Isso que está a dizer de subaluguer e pensão ilegal não é só agora tratar as pessoas como tudo a fazer falcatruas e estar a dificultar a vida às pessoas que realmente são honestas. Porque neste momento, se a pessoa quiser fazer um arrendamento, digamos, para um amigo, sem contratos, sem nada, na verdade vai passar a ser ilegal. E é isso. Mas a habitação, o governo tem feito tudo. É um grande problema para todos. E o governo tem feito tudo o que deve relativamente à habitação? Tem feito tudo, quer dizer, o governo normalmente não faz muito e o que faz mal. Portanto, tem feito tudo mal. É assim, não há casas sociais nem económicas suficientes. Nós devíamos copiar... Macau pode ser melhor que Singapura. Nós podemos copiar um modelo singapuriano e melhorá-lo. A nossa lista tem uma coisa nova que é pedir ao governo para ter uma calendarização para as casas sociais e económicas, ter uma chance para as pessoas que estão a comprar casa pela primeira vez, por exemplo, reservar na zona A e B, os novos aterros, 50% das casas para quem é residente permanente e compre casa pela primeira vez, enquanto que nós achamos que isto é uma inovação. Agora, as outras equipas o que é que fazem? É controlar as vendas, aumentar os impostos, quer dizer, fazer tudo o mesmo, mas mais do mesmo. Eu acho que isso não vem melhorar a situação da população. Meu caro amigo Jorge, em 2013, o programa político da Nova Esperança tinha taxativamente 40 mil casas públicas. E agora tem 80. Desculpa, isso é demagogia. Não completei. Sabe o que é que aconteceu? Quando o governo, passado uns meses, após as eleições de 2013, avançou com 1.900 e tal casas económicas para concurso público,
apareceram 40 mil pessoas. 40 mil. Eu devia ter comprado o Mark VI. O grande problema, Jorge, sabe o que é cá em Macau? É a falta de terrenos. Diz o governo, que eu não concordo. Há um grande problema em Macau, que é a falta de transparência na divulgação das informações sobre os terrenos. Os terrenos cá em Macau é um segredo do Estado. O governo nunca nos diz quantos terrenos tem, qual vai ser a sua planificação, Jorge, acha para que depois poder dar vazão aos pedidos. O problema é que dizer que quer 80 mil casas era 40 mil. Não consigo concretizar. Você foi deputado e não conseguiu instar ao governo para fazer isso. Vocês pôr no programa. 80 mil é demagogia? Pressionar. Acha que 80 mil é demagogia? É porque não há calendarização. Oh, meu caro você está a dizer 80 mil casas aonde? Andar a divagar. Isso é muito fácil dizer, olha, eu quero dar casas, uma casa para cada um. Que tem que ajudar os jovens, isto para aquilo. Assim, isto é, sabe o que é? Há um ditado chinês. Pôr a cabeça Vamos à questão das terras. Do cão para vender relativamente gato por lebre. Exatamente. Vender gato por lebre. Vamos à lei de terras e estamos a falar. Isso é interessante. A lei de terras. A lei de terras. Qual é a posição da lista, neste caso do Jorge Valente, relativamente à lei de terras? Há uma lei, tem havido alguma polémica em torno dessa lei? Há quem defenda que ela deve ser mexida, revista, que se deve ter em consideração algumas questões. Qual é a posição da lista 18 relativamente à lei de terras? Primeiro, deve-se cumprir a lei. A lei diz que ao fim de 25 anos é preciso reaver as terras. Agora, o chefe do Executivo e o Executivo é que tem de pensar como resolver para certos casos pontuais. Portanto, a nossa posição é de não mudar a lei das terras. Porque, neste momento, nós sabemos que temos o caso da Pearl Horizon, que tem de ser resolvida. Como é que vai resolver o caso? As pessoas perguntam à outra lista que está lá, porque esses... Não, mas como é que resolve esse problema do Pearl Horizon? Pearl Horizon? Como é que resolve? Já em entrevista eu disse que eu propunha que há duas soluções. Uma é pagar de volta àqueles que... Aliás, o governo até pode dar para escolher às pessoas. Você tem duas opções. O imposto de selo, pagar de volta o imposto de selo. Não. O construtor tem de pagar de volta aquilo que já vendeu, ou o preço que vendeu. O problema é que se está a ver... Mas as pessoas que querem a casa, não é dar de volta o dinheiro. A segunda parte da solução pode passar pelo governo, meter no caderno dos encargos e dizer, ok, agora vamos construir o Pearl Horizon 2 e quem construir vai ter de dar uma casa de igual tamanho àquela pessoa que comprou aquela casa. Só que o governo tem de ser honesto e dizer que aquela casa não vai aparecer dentro de 10 e se calhar 15 anos. E a pessoa que comprou é que vai ter de pensar, ela quer mesmo uma casa daqui a 15 anos que pode ser igual ou melhor ou pior do que aquela que pensou que comprou. Eu não sei se você está a ver, é estas coisas que nós achamos que é uma inovação. Agora, estarmos sempre a discutir, ok, vamos fazer manifestações... Sabe como se resolve o problema do Pearl Horizon? Nos termos legais? Nos termos legais... Nos termos legais, meu caro amigo. Temos uma lei, quer goste ou não goste, a lei de terras tem que ser cumprida. Por isso é que nós sempre batalhamos que não há revisão da lei de terras. Isso é a terra, para acabar com as aldrabices. Mas o que é que faz com as pessoas que compraram? A questão é essa. Nós apresentamos, a terra vai ser apresentamos em concreto ao chefe executivo 2 vezes, aliás, eu subscrevi uma delas com os outros 9 deputados, de que, nos termos legais, faz-se um novo concurso público, em que todas as empresas de Macau interessadas em resolver este imbróglio apresente as suas candidaturas para resolver esse problema. E então, o que o governo pode fazer? E mete no caderno de encargos a vender às pessoas. Exatamente. Aí você está a falar bem. No caderno de encargos, controlando o prémio, o governo poderia resolver esse problema, devolvendo outra vez para a construtora Politec para resolver esse problema. Politec ou outra? Não, convinha ser ele, porque foi essa pessoa que arranjou o problema todo. Porque os outros não estão interessados, porque é extremamente complexo, porque você não esquece um problema que muitas das casas estão amortizadas no banco. Claro, e as pessoas têm que continuar a pagar o banco. Mas fazer uma questão, é só esta questão, porque há promotores que não concluíram também os projetos,
porque ainda estão à espera dos planos diretores do governo aqui, do governo ali. Há situações complexas que nós não podemos estar a discutir aqui caso a caso, mas uma coisa é a seguinte, porque o artigo mais importante da Lei de Terras é a retroatividade da própria legislação em si, nomeadamente na reversão dos terrenos, tendo em vista as concessões provisórias. E é aí que a porca torce o rabo, porque naquela altura houve muitos deputados que bateram com o pé, inclusivamente pessoas bem cotadas cá em Macau, que não achavam correta esta retroatividade. E essa retroatividade acontecia no passado, 25 anos, mas iam passando os terrenos, fazendo as suas negociatas. Por isso é que eu estava a dizer, Gilberto, nós não queremos pessoas, deputados, com background ligado aos terrenos, com background ligado ao jogo. Demais, estamos fartos dessas pessoas na Assembleia Legislativa. Nós temos que ter deputados independentes, que sejam eleitos diretamente pelo povo e que possam resolver... Mas olhando para aquilo que está... Olhando para aquilo... Mas então concorda com a nossa lista, que nós também somos independentes, nós não temos terras. Mas há muitos que trabalham a tempo parcial, não tem tempo para atender. A nossa lista também é a lista de tempos inteiros. Os terrenos foram sempre um lugar para a corrupção em Macau, foi sempre. Mas olhando estão a falar da Assembleia, olhando para a Assembleia, olhando para aquilo que são as listas que se apresentam ao sufrágio direto, Jorge Valente, deve ou não o chefe do Executivo nomear um deputado da chamada Comunidade Portuguesa de Macau nos deputados nomeados? Atendendo àquilo que são, estamos ainda na campanha eleitoral, mas há uma previsão de como é que vão ser, ou como é que vai ser a correlação de forças no futuro e da importância que provavelmente os deputados... O também quer porque eles são maiores. Lá está. A nomeação de o deputado ninguém vai ser nomeado. Todos querem ser nomeados. Mas depois do qual muito... O facto de ser nomeado um maquense ou um português, claro que é bom, mas com que base é que vamos defender isso? Nós temos de ter uma base para fazer aquilo que quer que seja, temos de ter uma justificação e saber porquê. Mas há outra coisa que nós defendemos no nosso programa político que é muito mais fácil e que podia ser feito, que é aumentar o número de maquenses e de jovens nos diferentes órgãos consultivos do governo. Já há muitos que são nomeados, jovens caem de paraquedas. E jovens e maquenses, não. No IACM, tem muitos. Aliás, tem um. Maquense só tem já que estamos a falar da comunidade portuguesa, ou de língua portuguesa, como é que as duas listas olham para aquilo que parece ser um desiderato, quer do governo de Macau, quer do governo central, mas que muitas vezes tem sido criticável, que é a questão, Jorge, da língua portuguesa, do ensino da língua portuguesa e também da possibilidade de qualquer residente poder deslocar a um serviço público e colocar as questões em português, apresentar documentos em português, etc, etc. Então, isso vai de volta à minha abertura. Veja só, nas eleições, 20 das 24 listas esqueceram-se do português. Nós defendemos a língua portuguesa. Aliás, ambos nós aqui. E nós estamos aqui porque nós sabemos que é importante. E defendemos o segundo sistema. E, aliás, eu próprio estou sempre a defender, já há mais de 5 anos, que devia-se ensinar português nas escolas chinesas e devia-se ensinar chinês nas escolas portuguesas. Na escola portuguesa começou este ano a ter cantonês, mas as escolas chinesas não têm a língua portuguesa por defeito e de SES podia fazer muito por isso. Meu caro amigo Jorge, o governo está farto de dizer que tem um grande amor e carinho pela língua portuguesa e pela comunidade e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. Mas o problema é que até hoje, o artigo 42 da Lei Básica não foi regulamentado. O artigo 42 é extremamente importante, mas não fazem. Porque no final, aquilo é um falso amor. O governo está a dizer que ama e que quer fazer, mas não faz nada. Uma experiência. Basta ver que você, se for um serviço público e fizer um levantamento estatístico para ver quantas pessoas que estão no atendimento dos cidadãos de Macau falam a língua portuguesa. Não fala nada. E depois, se andar pela rua, vai ver uma quantidade de tabuletas que só tem chinês e inglês. E depois, aquelas que têm português estão todas erradas, porque antigamente havia um revisor, havia uma pessoa maquense ou portuguesa que
que fazia a revisão das tabletas antes daquelas serem postas na rua. Isso deixou de existir. Mas não é isto o mais grave. O mais grave é que, neste momento, a língua portuguesa está a ser maltratada. Há falta de 200 intérpretes. É o próprio chefe executivo que diz isso. 200 intérpretes faltam na Assembleia. Na Assembleia Legislativa, hoje em dia, as minhas interpelações escritas e orais levam meses para serem traduzidas. E isto é injusto. Por que eu, sendo português, tenho que esperar tanto tempo para a tradução? Como eu lhe estava a dizer desde o princípio, criticar é fácil, mas quais são as soluções? Eu tenho soluções escritas. Quais são as soluções? Eu tenho só um minuto, só um minuto. Entramos numa questão Quais que é são a responsabilidade política. O grande Jorge, vamos às soluções da lista 18. É a falta da responsabilidade dos titulares dos principais cargos. Vamos à gostaria de dizer, com a lista 18, até que nível chega a responsabilidade dos governantes? Aonde é que chega o nível? Vocês atrevem alguma vez chamar a atenção de um secretário pedindo admissão? Nunca ouvi, não, peraí. Desculpa, não é obrigatório pedir admissão. Não, vocês nunca sacaram responsabilidades políticas. Vamos às respostas, por favor. Vamos a essa do secretário. Vamos às respostas dos Transportes e Obras Públicas. Continuamos às respostas. Você disse logo, quando foi do aumento dos parques de estacionamento, dos parquímetros ou da ponte dos 40 quilómetros da entrada das pontes, pediu logo a cabeça do secretário dos Transportes e Obras Públicas. 5 mil pessoas andaram Mas o que eu lhe queria dizer... 5 mil pessoas, meu caro amigo, 5 mil pessoas não são 500 gastos. Isso não é solução, não é só dizer eu quero a cabeça dessa pessoa e acabou-se. Responsabilidade Vem o outro, vai fazer igual. Tem que ser sacada. Aí é que marca a nossa diferença. Vocês, quando entram lá para dentro, estão ao lado do governo. Não é verdade. Porque precisam de benesses. Não é verdade. Têm lá os seus casinhos. Vamos às soluções para a Liga Portuguesa. Olha, veio o tufão ato, nós também criticámos. Cada vez, veio o tufão ato. O que é que você fez para criticá-los? Fazem sacam a responsabilidade política dos governantes. Jorge, vamos, olha, veio o tufão ato e nós criticámos fortemente o secretário dos Transportes e das Obras Públicas. E, aliás, nós dissemos, ele não tem mãos a dar com aquilo. E até sugerimos uma solução. Lá está, a solução é onde é importante. E nós dissemos, se ele não consegue fazer tudo, vem outra pessoa, também não vai conseguir fazer tudo. E então, nós até sugerimos logo, vamos dividir. Abrir um secretário para os transportes e um secretário para as obras públicas. E, se mesmo assim, se ele só fizer uma tutela de uma coisa e não conseguir, aí o problema é da pessoa. Mas não dizemos logo, vai para a rua, porque isso não é solução. Então vamos às soluções para a língua portuguesa da lista 18. E eu quero falar da sua lista, porque você critica os intérpretes, tradutores, mas eu gastei muito tempo com o seu programa político, porque eu tive de ler 2 vezes. Eu vi que no programa político chinês e o programa político português têm coisas diferentes. Certamente. Só agora... Mas então você tem 2 programas políticos. São comunidades diferentes. Possível? Aí que você não sabe. Então você está a fazer... comunidades diferentes. Este é para os gregos e este é para os troianos. Não é bem assim. Desculpa. São comunidades diferentes. E você diferentes. está a jogar que o Gilberto não sabe ler chinês, não vai ler isto. Não é? Meu caro amigo, são comunidades diferentes. Por isso que nós somos diferentes de vocês. São completamente diferentes. Claro que são Jorge, vamos a... Têm necessidades nós diferentes. Nós temos ideais políticos fixos. Têm Vocês questões vão mudando necessidades diferentes. A comunidade chinesa não interessa o chinês, não interessa o português. Não. Interessa o português. O problema é que as linhas são diferentes. Você é na saúde. Olha, e vou dizer mais. Então diga lá. As nossas ideias são tão vastas e diferentes. Da mesma, aqui, não cabem todas, porque a gente sabe que há limites para fazer os programas políticos estipulados pela CAEL. Portanto, o que nós fazemos é que tudo isto seja coberto, independentemente da língua. Ou seja, quando um chinês quer uma coisa que lhe interessa da versão portuguesa, nós traduzimos. Por isso é que assim cobra mais. Jorge, vamos às questões concretas. Então eu vou perguntar aqui ao Gilberto, você sabia que a lista 6 tinha 2 programas Ele é moderador, políticos? você não pode comentar. Isto ok. Mas eu digo-lhe, ele não sabia, nem ninguém daqui que fala está a ver e que sabe português ia ler o programa chinês. Quer dizer, eu li os 2 e eu estava a ver, mas eu estou a ver. Vamos a CAEL para mandar Jorge, vamos às políticos para as casas das pessoas. E a CAEL não manda, sabe porquê? Só um minuto quer manter a população com o empenho. Vamos entrar na fase final do nosso debate e vamos às questões concretas relativamente à língua portuguesa. Jorge Valente. Outra vez, já falamos tanto a língua portuguesa. Mas Jorge há pouco dizia que tinha propostas concretas e nós... Não, começar pela educação.
Desde a primária temos de ensinar português aos chineses e chinês aos portugueses. Exatamente. Há mais de 20 anos andamos a falar disso. Mas a verdade é que ainda não conseguiu concretizar. Vamos falar e mais nós queremos concretizá-los. Nós vamos pôr propostas para a DCES começar a ensinar português nas escolas chinesas, todas as escolas dentro da rede, porque é fácil de implementar. Andamos a falar há 20 anos, vamos E porquê que eu estou... Sabe porquê que eu entrei nestas eleições? Porque eu estou muito triste com aqui o que nós temos em Macau. Se Macau estivesse bem, se já tivéssemos o metro a andar, se tivéssemos tudo bem, eu não precisava de vir às eleições. Seria interessante falar do metro. Porque eu vejo que a vida cada vez está pior. É por isso é que eu tenho de entrar na política para conseguir melhorar. Os patrões da Assembleia estão bem, pá. Bem os 1% não pode ser assim. Nós temos de trabalhar para todos. Cada vez mais a sociedade está bipolarizada. Não há temas mais bicudos, meu caro amigo Gilberto. Qual é a forma, como é que olharam para a campanha eleitoral? Difícil. Eu acho que a CAEL está a fazer um bom trabalho. São jovens, mas estão a fazer bom trabalho, mas não têm mãos a medir. Porque há muitas listas que utilizam todos os meios para caçar votos. E é por isso que basta ler aquilo que eles declaram em termos de jantaradas e buffets e de passeios, para chegar à conclusão de que, de facto, eles estão a tentar todas as artimanhas para caçar o voto. Basta ver muitas listas que andam de malas para oferecer bens de consumo de primeira necessidade, passeios para aqui e para lá e tentar aliciar, e muitas falsas notícias. E isto tudo faz com que, de facto... Eu acho que o que nós temos que fazer é a educação política. A CAEL tem que ser um órgão a full time, ou seja, não pode aparecer de 4 em 4 Esta é uma ideia que defende há muito tempo. Como é que olhou para você, nos últimos 8 anos, nunca fez projeto de lei nenhuma para mudar a lei eleitoral? Que eu me lembro. Olha, você já falhou. Não tenho capacidade para fazer isso porque eu violo a lei básica. Tudo que tem a ver com questões políticas tem que ter autorização ao chefe executivo. E nas suas interpelações já criticou as outras listas ou os outros eleitos que entraram lá o deputado tem o dever de interpelar o governo, não é interpelar outras listas. É verdade, tem de interpelar o governo. E fiscalizar a ação governativa. E como é que fiscaliza, Alguma o vez governo? O seu candidato apresentou algum projeto de lei? O seu candidato? A senhora? Eu não respondo pela Melinda. Você tem que responder pela lista. Então, quando vota, ela já subscreveu muitos. Quando eu voto, se eu votar para si, Jorge, não estou a votar para si. Estou a votar para ela, porque é ela que vai ser eleita. Ela nunca apresentou um projeto. Ela já participou em muitos. Eu agora não é sei dizer se ela apresentou ela ou só subscreveu. A primeira obrigação de um deputado é apresentar projetos de lei. Ela nunca apresentou. Qual vai ser o primeiro projeto? Lei sindical e negociação coletiva. Tem que ser, porque temos que acabar com a exploração dos trabalhadores. Neste momento, nos casinos, há uma gritante exploração dos trabalhadores. Ainda há 2 dias levei 200 trabalhadores, 300 trabalhadores da Galaxy. Estão identificados. Jorge, se for eleito, quais são as primeiras propostas que vai apresentar na Assembleia? Projetos de leis, quais são? Obrigatoriedade das 2 línguas em todas as escolas. Bom, sim senhor, vamos ver. Não ser eleito é uma derrota política e o fim político de Pereira Coutinho? Para mim será sempre uma honra e um grande prazer ter servido a comunidade portuguesa e as comunidades de Macau. Para mim, esses 12 anos como deputado, aprendi muito e espero continuar a aprender, mas não vou sair deste local. Vão ter que contar comigo, mesmo sem sendo deputado. Por isso é que eu faço um apelo à comunidade macaense e portuguesa que, de facto, o voto tem que ser um voto útil, um voto comprovado no passado, daquilo que vocês podem confiar. E a confiança é extremamente importante no futuro, para que, de facto, nós continuemos a ter o único deputado português com capacidade de estar na Assembleia Legislativa. Mas esta Assembleia vai ser diferente da atual? Ou da que acabou agora o mandato? Vai ser mais ou menos a mesma. Jorge Valente, se não for eleito, vai se manter na atividade política? E este é um primeiro passo para uma carreira política? Repare que eu, os últimos 8 anos, já tenho participado em muitas atividades cívicas, principalmente associativas. Também, como eu já lhe disse, eu faço muitas caridades. Intervenção final. Eu queria explicar aos ouvintes que
Nós, a lista 18, só temos um programa político. Pode ler a versão chinesa ou a versão portuguesa, é igual para ambos. E nós defendemos toda a população. Nós representamos também os macaenses e os portugueses. Nós também defendemos que é preciso haver mais casas sociais e económicas e de dar a chance para as pessoas que poderem comprar a casa pela primeira vez. E também temos um programa bastante vasto para os funcionários públicos. Eu aconselho a lerem o nosso programa político, porque aqui o tempo é pouco. Muito obrigado. Pereira Coutinho, Jorge Valente, obrigado. Muito obrigado por terem participado neste debate promovido pelos canais portugueses da TDM. Domingo, 17 de setembro, dia das eleições, quer no canal Macau, quer na Rádio Macau, toda a cobertura sobre as eleições e, a partir das 10 da noite, em simultâneo, uma emissão na Rádio Macau e no canal Macau para a contagem dos votos, para as análises em estúdio e também uma vasta equipa de cerca de 30 profissionais da rádio e da televisão que vão levar também ao ouvinte ou ao telespectador tudo sobre as eleições, as reações dos candidatos em direto das sedes de candidatura. Portanto, uma emissão a não perder, uma emissão que será conduzida pelo meu camarada Jorge Silva, domingo, a partir das 10 horas da noite. Até domingo.